Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica. Hoje estou aqui com a doutora Thaís Rigon, cirurgia plástica também. E nós vamos conversar sobre um assunto de interesse para grande parte das nossas pacientes, que são as cirurgias plásticas pós-maternidade. E, inicialmente, antes da Thaís se apresentar para a gente, eu quero falar um pouquinho sobre a participação dela na minha vida. Então, independente da área, todo mundo já foi estagiário uma vez. E eu fui estagiária da doutora Thaís. E, diferente da maior parte das vezes em que nós somos estagiários, eu fui muito bem tratada. Querida. Eu me lembro do teu carinho lá, a gente fazendo os nevos, tu me deixando participar. Eu lembrei disso. Talvez tu não lembre, mas pra mim foi disso. muito importante. Sim. Alugou um duplex no meu coração naquela época. Querida, sim. E, enfim, eu tava comentando com os guris que já fazia um tempo que eu queria te chamar e a escolha do convidado, ela tem que ser bem específica, né? Que nem a gente tá conversando do Debaco. Gente, Debaco, tecnologia, né? Tem que ser esse assunto. E aí eu lembro que a gente sempre encontra no vestiário e fala das crianças, dos nossos filhos. Isso aí. Tá aí, ó, tá picando. Então, o assunto. Vamos conversar sobre isso. E agora, então, se tu puder te apresentar um pouquinho, Claro. falar da tua trajetória, como tu chegou até aqui. Sim. Então, eu sou médica, cirurgia plástica. Eu já tenho 20 anos de formada. Esse ano eu faço 20 anos de formada, na verdade. E eu me formei aqui em Caxias, na Universidade de Caxias do Sul, em 2005. Fiz residência de cirurgia geral aqui em Caxias do Sul. Na sequência, eu fui para Porto Alegre fazer cirurgia plástica. E aí, retornei para Caxias em 2013. E sou mãe de 2 meninas, a Isabela e a Luísa. Sou casada com o Luiz Henrique, ele é médico anestesiologista. É ele quem me acompanha nas cirurgias e quem anestesia a maioria das minhas pacientes. Tudo em família, Tudo em então. casa, isso aí. É isso aí. E funciona bem. Funciona muito bem. De que a gente já tem bom. uma rotina, assim, bem estabelecida. Isso é muito bom, né? Uhum. Com certeza. E tudo se traduz também em segurança para as nossas certeza. pacientes. Principalmente as mães cuja prioridade é segurança, né? Não Sim. precisa nem dizer o motivo. E assim, vamos conversar falando um pouquinho quais são, então, essas alterações específicas do corpo de uma mulher que passou por uma gestação. Sim. Então, claro, gestação, puerpério, e são várias alterações, mas o que é mais relevante para a gente na cirurgia plástica, né? São as alterações de qualidade de pele, flacidez pós-gestação, pós-amamentação, presença de estrias, né? Alterações na parede abdominal, a famosa diástase, às vezes a presença de uma hérnia umbilical ou uma flacidez pós-amamentação, estrias na mama também. Essas geralmente são as queixas das pacientes que nos procuram, né? Lá no consultório de cirurgia plástica. Sim, e assim, antes da gente falar exatamente das queixas, existe algo que pode ser feito ou existe alguma relação com algum fator que faça com que aquela paciente esteja mais ou menos sujeita a ter essas sequelas, por exemplo, o quanto de peso ela ganhar, enfim, idade materna, quais esses fatores que realmente fazem diferença? O que eu acredito que é mais impactante, assim, é o ganho de peso durante a gestação, né? A gente vê que as pacientes que têm um ganho de peso maior, assim, vão apresentar alterações maiores, né? Paciente que consegue se manter ali entre os 12, 13, 14 quilos de ganho de peso durante a gestação, elas recuperam mais fácil. Talvez não totalmente, mas as alterações são menores, né? Uhum. Sim. E quando uma paciente te procura, assim, justamente depois, né, que ela voltou a olhar para si ali pós-maternidade, quais são as queixas mais frequentes que elas trazem? Geralmente são as pacientes que têm queixas na região do abdômen, região de cintura, gordura, acúmulo de gordura, né? Ou é um abdômen que está mais volumoso, ou uma pele com estrias, né? Ou uma mama que está mais flácida, amamentou, flacidez, ou acabou perdendo volume após a amamentação, né?
E outra coisa também que eu percebo é que depois de tudo isso que acontece com a mulher, não só necessariamente o que fica como uma sequela gestacional, mas também coisas que já vinham de antes, que, Sim, né, elas chega um momento em que elas realmente se permitem olhar para si. Tudo que era prioritário até então, às vezes já foi conquistado, já foi resolvido e também tem esse momento. Porém, muitas vezes acontece ainda das crianças serem muito dependentes. sim. Então, eu não sei se qual é a tua opinião a respeito do melhor momento para a mulher voltar a ter esse olhar e começar a considerar essa possibilidade? Sim, a gente costuma dizer, enfim, há uma indicação para que se faça uma cirurgia plástica a partir de 1 ano pós-parto, né? Então, a partir de 1 ano, a gente começa a pensar e programar um procedimento cirúrgico. 1 ano pós-parto e cerca de 5, 6 meses após parar completamente a amamentação. Mas, claro que existem outras situações envolvidas, né? Quem é que vai cuidar dessa criança? Então, além de respeitar esse período de 1 ano pós-parto, Uhum. é importante ter alguém para auxiliar essa mulher, né, que vai fazer a cirurgia. Então, precisa ter uma rede de apoio. Ela vai ficar um período aí de recuperação com algumas limitações, de não poder levantar peso, não poder erguer os braços, dependendo de qual for a cirurgia, né? Então, sim, muito importante ter essa rede de apoio, né? Sim, e dentro disso também eu vejo que algumas mulheres se perdem um pouco no sentido da nuance psicológica, do desespero de daqui a pouco não se Sim, reconhecer, e aí daqui a pouco não ter esse tempo de espera até o corpo poder voltar sim. pelo menos se tornar um alvo, né, fixo de novo, para a gente poder fazer um planejamento em cima, e acabam antecipando as coisas. Isso é importante. Assim, esse primeiro ano, curte esse período, esse bebezinho que chegou, É. né? Se permita isso. Claro que sempre que possível é bom, enfim, retomar coisas que fazia antes, né? Enfim, Uhum. da vida. Mas não precisa entrar nesse desespero, né? De querer se ver novamente naquele corpo antes da gestação. Então, esse primeiro ano é um momento de aproveitar o bebê, curtir, amamentar o quanto for necessário, o quanto conseguir. A partir daí, sim, a gente se organiza e programa e conversa sobre qual é a indicação do procedimento. Enfim, tem que dar esse tempo para essas alterações hormonais todas e anatômicas que a gestação e que o puerpério, enfim, tem, né? Sim. E um detalhe, assim, que com o passar do tempo a gente começa a ter uma percepção também, é que o vínculo dessa mãe com o bebê, ele vai ficar estremecido a partir do momento que ela estiver machucada e com uma série de restrições. Com certeza, E esse sim. bebê, às vezes, vai ficar meio de briga, vai ficar contrariado, né? Então, vai alterar um pouco o funcionamento daquela família. Então, tem que estar, na medida do possível, as pessoas têm que estar bem informadas para saber absorver essa situação, Sim, né? sim, vai precisar ter um auxílio da mãe, enfim, da paciente, do marido, alguém tem que estar presente para colaborar aí nesse momento. É. Outra coisa também que as mulheres meio que desconsideram é que elas pensam em alguém para cuidar do bebê, né? Mas elas precisam pensar que além de alguém para cuidar do bebê, vai ser necessário alguém que cuide delas, né? Então, ou a mesma pessoa, ou Sim, talvez alguém mais, mas elas também vão precisar de cuidados, né? Então, sim, nessa primeira semana, os primeiros 7, 10 dias, até 2 semanas, vai precisar de um auxílio, sim, com certeza. dependendo da cirurgia, enfim. Isso, Mas é um chamado, assim, para a mulher também ter essa percepção de que ela vai precisar de ajuda. Então, se até ali tudo foi direcionado para essa gestação, para essa criança, a partir dali tem que se permitir ser ajudada também, com né? certeza, Até sim. para não comprometer o resultado, porque numa dessas tu investe uma energia, né, uma programação para ter um resultado legal e quando vê, não cuida como poderia e o resultado fica prejudicado. Enfim. E a gente sabe também que quando uma mulher decide se operar, não é só ela que tá ali
programando isso, né? Tem toda uma família por trás, né? Preocupado com a segurança dela, preocupado com esse funcionamento que a gente tá conversando a respeito. O que tu diria, assim, Thaís, assim, suponhamos que tu é familiar de uma mulher, tu é esposo, tu é a mãe. Qual é a postura que tu tem que ter diante dessa mulher? Assim, somente marido, né, que é a pessoa que está envolvida mais diretamente, sim. Essa mulher, ela precisa de apoio, né, para a decisão de fazer a cirurgia plástica, para o pós-operatório. Então, eu digo que eu gosto quando os maridos acompanham, as suas esposas participam nas consultas, sabe? Que a hora que a gente vai passar as orientações do pós-operatório, eu acho super importante os maridos estarem presentes, sabe? Para entender como é que vai ser a dinâmica, todo o funcionamento do dia da cirurgia, como é que vai ser o pós-operatório, os primeiros dias, mais adiante, né? O pós-operatório mais tardio. Acho que é super importante e é extremamente necessário ter essa rede de apoio. Ainda mais quando a gente fala de uma mãe que tem filhos pequenos em casa, né? Então, é essencial ter o apoio familiar. Uma coisa também que eu vejo como fundamental é o marido, talvez, não precise concordar, né? Ele pode olhar para aquela mulher e dizer, tu tá bem assim. Mas a partir do momento em que essa mulher decidir, e não existe ninguém melhor para falar sobre as suas necessidades do que ela mesma, a partir do momento que ela decidir de fato, tem que parar de fazer birra e tem que se colocar a favor dessa decisão. Porque diante de uma intercorrência ou de algum sintoma diferente, é o marido que vai ser o primeiro a ser sinalizado e a equipe tem que ser acionada. Então, às vezes, se ela sentir que ela tem essa resistência, se a preocupação desse marido era a segurança e ele se mantiver nessa postura, tipo, eu disse para não fazer, ele vai estar ameaçando justamente a segurança dessa paciente. Então, isso também tem que ser considerado. E o que a gente vê no consultório? Que a grande maioria dos maridos dizem, pra mim tá ótimo assim, não precisa. Mas a gente não faz cirurgia plástica para marido, para namorado, para agradar ninguém, né? A gente faz pra gente se sentir bem. Então, é pra paciente aquela cirurgia. Não é pra ninguém, né? É pra autoestima dela, é pra bem-estar dela, né? É isso aí. E a partir daí também, a gente sabe o quanto uma pessoa que não tá legal consigo mesma fica restrita em termos de qualidade de convivência, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa consegue chegar num momento de vida em que ela tá satisfeita, em que ela tá feliz. Tudo flui. Exato, ela vai administrar melhor aquela família, o casamento. Os filhos, tudo. Profissionalmente, sabe? Ela produz mais porque ela tá feliz, ela tá se sentindo bem. O ambiente familiar é melhor, né? Sabe que eu estive conversando aqui com uma psicóloga, a Ellen Zanella, e ela falou justamente disso. Quer dizer que a cirurgia plástica é fútil? A cirurgia plástica vai melhorar a vida da pessoa, a saúde da pessoa? Não vai. Mas ela vai fazer daquela pessoa alguém tão feliz consigo que isso vai se expandir com uma espécie de um halo de boa convivência. E isso sim muda, isso sim não é fútil, isso sim não é desnecessário. Isso é vital, é fundamental, porque se a gente tá aqui, se a gente tá vivendo, a gente tem que fazer de tudo para fazer isso com qualidade. Isso, né? E estar feliz, né? Com certeza. Estar feliz, estar satisfeita. Principalmente considerando que, querendo ou não, a mãe é o pilar da família, né? Então, ela tem que estar bem, ela tem que estar bem, ela tem que estar forte, né, fortalecida. E o que ela achar que é necessário, ela tem que ir atrás e contar com o apoio de todo mundo. E assim, às vezes a gente acaba recebendo pacientes que elas estão em dúvidas entre ter mais um filho e fazer uma cirurgia. Isso acontece com frequência. Contigo? Comigo como pessoa, como paciente? Como paciente, não. Eu esperei as 2 gestações para depois... Quer dizer, eu já fiz uma cirurgia plástica antes das gestações. Foi uma cirurgia que não compromete, enfim. Sim. E aí eu passei pelas 2 gestações e aí, após, sim, fiz uma nova cirurgia plástica. Né? Mas a gente recebe no consultório e
pacientes que, durante a conversa, eu sempre pergunto, planeja ter mais filhos, né? Para aí sim a gente realmente pensar numa cirurgia definitiva, né? Por exemplo, paciente que vem para fazer um abdômen, se ela deseja uma nova gestação, não tem por que a gente fazer esse abdômen agora, né? Mas chega a ser perigoso. O que acontece, digamos que a pessoa tem uma gestação Sim. não planejada, ou sei lá, mudou de parceiro, Sim. tinha certeza que não queria mais, essa pessoa não tinha filho, e aí acabou Aconteceu, eu já tive engravidando. várias pacientes que engravidaram após a abdominoplastia. Eu já tive uma paciente que teve a 4ª gestação depois de uma abdominoplastia. Ela ficou muito mal. Mas enfim, deu tudo certo. A Sim. criança... Então, nossa, acho que foram umas 3 ou 4 pacientes que eu fiquei sabendo depois que acabaram tendo uma gestação. Uhum. Gestação, a abdominoplastia não compromete a gestação no sentido de crescimento do bebê, desenvolvimento do bebê, tudo ocorre normalmente. Mas, claro, vai haver uma perda aí de resultado, uma perda parcial, talvez não totalmente, né? Mas vai comprometer o resultado da cirurgia. Claro, isso vai depender do quanto a paciente vai ganhar de peso, do quanto vai se cuidar, né? Mas eu sempre digo que parte do resultado vai se perder, né? E uma coisa também que deve ser levada em consideração é o quanto de atividade física aquela paciente quando ela vai conseguir introduzir, Sim. né? Então, existe ali uma janela terapêutica em que, de acordo com os hábitos que essa paciente adotar, ela consegue resgatar algumas coisas, né? E passado esse tempo já vai ficar um pouco mais complicado. Então, o puerpério também tem essa característica de fazer o que for menos... Não dá pra fazer uma cirurgia agora, ou não se sabe como é que vai ficar, ok. Mas a gente sabe que se ela introduzir atividade física precocemente, Sim, ela vai também ter uma melhora, né? Com certeza, sim, vai ter uma melhora. E é um planejamento de vida, né? Pretendo ter 2 filhos. Bom, após o segundo, então a gente vai se organizar para fazer uma cirurgia plástica, como deve ser feita, né? E tudo bem, talvez esse período entre uma gestação e outra não esteja completamente satisfeita com o seu corpo, mas vamos lá, faz parte da vida, né? E é o que eu falei, é curtir aquele momento de gestação, de puerpério, de filhos pequenos e depois sim se programa a cirurgia. E dentro disso que tu tá falando, é importante a gente não banalizar a cirurgia, né? Sim. Então, claro que a cirurgia pode ser feita com segurança, mas ainda assim é um procedimento invasivo, tem que ser muito bem pensado, não tem que ser por desespero, tem que ser no momento adequado, Planejado. que a pessoa possa receber aquilo, né? Sim. Então, sim, se existe esse planejamento, se vai acontecer essa segunda, essa terceira gestação, dá sim para se programar e para esperar. Outra coisa que é muito importante, que eu digo a gente perguntar para a paciente, mas principalmente ela mesma perguntar para ela mesma o grau de importância de uma futura amamentação, porque a gente sabe que isso varia, né? Então, pensando numa mastopexia, como é que tu aconselha essas mulheres? Então, por exemplo, consulta comigo uma menina de 20 anos com uma mama super caída, insatisfeita, essa mama está atrapalhando na vida dela, no dia a dia, para uma vida de relacionamento, para fazer uma atividade física. Eu acho que essa menina com 20 anos, eu vou conversar com ela e vou explicar que a gente pode operar ela agora, tá? Mas tem chances e muito provavelmente vai comprometer a amamentação no futuro. Essa menina que tem uma mama caída vai precisar de uma mastopexia, de uma mamoplastia redutora. Mas não tem por que ela esperar, sei lá, 10, 15 anos para ter uma... Para saber se vai ter. Se vai ter filho no futuro ou não. Não ter. Ou entendo, mesmo assim, a gente vê que pode não amamentar. Pode não amamentar. Então, nesses casos, indico a cirurgia, mas explico que provavelmente ela não vai conseguir amamentar no futuro. E tudo bem, né? Agora, se é uma paciente, de repente, com mais idade e que faz muita questão de amamentar, tem planos de uma gestação num curto espaço de tempo, bom, então aguarda, né? Sim. Tem que ver o que incomoda mais. O que essa mama caída, tudo bem, se puder esperar mais um pouco, né? Se aguardar. Ou se, de repente, o fato de não conseguir amamentar vai ser algo muito frustrante para ela, né? Ou assim, pelo menos ser introduzida essa ideia, para que tu tenha tempo de amadurecer e ver o que pesa para ti. Isso.
né? Então, quando a gente fala que a cirurgia plástica não deve ser banalizada, que são decisões que devem ser muito bem pensadas, também implica as informações que tu vai receber na consulta e o que tu vai fazer com elas dentro do teu planejamento. Porque a gente sabe que cada paciente vai ter o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar. Tem gente que, para si, não é importante amamentar. Tem pessoas que é fundamental, né? Então, não dá pra gente medir todo mundo com a mesma régua. E, principalmente, quem tem que fazer essa investigação sobre qual que é o seu real desejo, sua vontade, é a paciente, né? Então, a gente acaba só meio que orientando Isso elas aí, nesse sentido. conduzindo lá no consultório durante a nossa conversa, né? É isso aí. E também, dentro de tudo isso, a gente vai ter outras mudanças corporais, não necessariamente relacionadas à maternidade, né? Ao longo do envelhecimento. Então, quando a mulher conseguiu resolver uma questão, a gente já tem que levar em consideração o que está por vir, né? Então, esse planejamento, ele pode ser pensando a longo prazo, ou ele pode ser pensando, sei lá, pelos próximos 2 anos, pelos próximos 5 anos, que é o que a gente faz com a menina jovem que tá lá com uma mama gigante. Essa menina não vai esperar. Não, Agora, não tem por que comprometer uma boa parte, um momento importante da vida dela, ou uma juventude, né, para esperar algo que talvez nem aconteça no futuro. Até a questão do amadurecimento psicológico, essa paciente, se passar esses anos com esse peso, né, com esse trauma, ela vai desenvolver uma maneira de pensar muito mais cativa, muito menos liberta do que aquela pessoa que resolveu, né, nesse início da vida adulta. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. E assim, como é bem comum que as pacientes tenham alterações na mama e no abdômen, muitas vezes elas buscam fazer tudo junto. Sim. E, de novo, como essa paciente tem como prioridade número 1, segurança. Dá para fazer isso? Qual que é eu sei que isso é subjetivo. Sim. Cada cirurgião vai ter a sua maneira. E, ok, né? Como é que tu lida com isso? De que forma que eu trabalho? Então, assim, como a gente estava falando, segurança em primeiro lugar, né? Então, eu tenho um limite, assim, as minhas cirurgias, eu não gosto, que não podem passar de 6 horas de tempo cirúrgico. A partir daí, aumentam os riscos de complicações, enfim. Então, por exemplo, um abdômen volumoso, um abdômen grande, com lipoaspiração de contorno corporal, em torno de 4 horas e meia de cirurgia, 5 horas. Não tem como a gente associar uma cirurgia grande de mama, né? Eu penso assim também. Então eu prefiro fazer uma abdominoplastia bem feitinho, um contorno corporal, com detalhes de acabamento, e aí num segundo tempo, aí sim, se programa para fazer a mama, né? A gente pode operar 3, 4 meses depois, sem problemas, né? A paciente estando com os exames ok, não tem problema. Fez a recuperação de uma, dá um tempinho, aí pode operar outra. Mas esse tudão aí, mama e abdômen, não me agrada, assim, eu não faço. É relativo, assim, também. Eu muitas vezes as pacientes perguntam, né, na rede social mesmo, dá pra fazer junto? São casos e casos, tem pessoas que tu vai avaliar pessoalmente, tu vai ver que dá e que vai se manter seguro. Tem pacientes que, se tu fizer, vai ficar mal acabado, porque tu não pode simplesmente comprimir o que deve ser feito para se atingir um bom resultado dentro de um espaço de tempo que não comporta. Uma cirurgia corrida, sabe? Que tu... Fora o trauma cirúrgico em si, são duas... Um abdômen grande e uma mama grande, o trauma cirúrgico em si. Sim, né? A quantidade de vasos que serão machucados e de sangramento que vai acontecer a cada vasinho, né? Então, tudo isso é contabilizado e isso passa por uma percepção fina, então não tem como generalizar. E, mais uma vez, a importância da consulta médica, né? Não dá pra gente, de repente, achar que o que a médica disse pra nossa amiga funciona para outro, é o que vale pra gente, né? Às vezes fica um tempão com essa ideia e tu vai lá e a tua situação é outra, a tua realidade é outra, o teu planejamento cirúrgico é outro. Então, a consulta, ela tem, sim,
uma importância, né? Fundamental. Com certeza. Diferente, por exemplo, de uma paciente, uma pós-bariátrica, que tem um abdômen que é apenas uma flacidez, né? A gente não precisa fazer uma lipoaspiração grande. E uma mama que é uma mama mais tranquila, uma mastopexia com uma inclusão de prótese, aí é um caso que sim, a gente consegue associar uma mama com abdômen. Mas, novamente, precisamos passar por uma avaliação. Cada indicação, cada paciente tem a sua indicação individualizada, né? Isso precisa ser visto no consultório, né? A gente precisa avaliar o paciente e ver o paciente lá no consultório. Sim. E ainda voltando para o nosso assunto, assim, de... suponhamos que a paciente realmente se opere e depois passe por uma outra gestação. A gente não sabe exatamente, por exemplo, em relação à mama, né? A gente sabe que, muito provavelmente, a amamentação vai ficar prejudicada. Mas será que o resultado vai, de fato, ficar prejudicado depois dessa gestação? Às vezes com menos glândula, né? Com menos glândula, a gente tem menos alterações. Geralmente, aquela paciente que a gente coloca uma prótese, tem pouquinho tecido mamário, que a gente faz uma inclusão de prótese, essa paciente vai amamentar normalmente, né? A gente tem uma incisão ali no sulco, uma cirurgia simples, vai passar pela gestação, vai ter pouca alteração, né? Muito provavelmente o resultado vai se manter. Mas aquela paciente que a gente vai ter que fazer uma mastopexia ou uma redutora e passa por uma gestação, por uma amamentação, provavelmente não vai conseguir amamentar. Nessa paciente com uma mama maior, as alterações serão maiores também, né? Uma pele que já não tem a mesma resistência, né? Então, qualquer distensão não necessariamente vai se seguir por uma contração daquela pele. Então, a gente acaba tendo um prejuízo mais previsível, né? Agora, uma coisa assim que o cirurgião plástico tem esse viés de receber no seu consultório quem já tá com essas alterações. Mas o interessante que eu vejo, assim, do Instagram e dessa conversa mais próxima e informal que a gente tem com os pacientes no Instagram é que muitas vezes uma paciente vai lá perguntar, eu vou perder meu resultado. E eu acabo recebendo vários directs de pacientes que botaram prótese um tempão atrás, ou que engravidaram depois da sua própria mastopexia, e trazem que tá tudo bem, que tá tudo super feliz, super satisfeita. Então, a gente tem a paciente que vem com a queixa, mas o pessoal que tá satisfeito às vezes tá pelo mundo e a gente nem notifica, né? Com certeza, né? São pacientes que passaram pela gestação e amamentaram e tá tudo bem, né? Conseguiram voltar ao corpo de antes. Mas que existe sim essa necessidade, se faz necessário em algum momento a gente reassumir essa identidade em que sim, tu vai ser mãe para sempre, mas tu vai voltar a ser a Thaíse, né? Tu vai resgatar isso. E não sei, não quero ser invasiva, mas a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Tu até comentou que recentemente fez esses teus reparos. Tu consegue falar um pouquinho sobre qual é a sensação de voltar a olhar para ti e tomar uma... Porque mesmo a gente sendo cirurgião plástico, a gente... Mesmo não, principalmente por ser cirurgião plástico, a gente tem o respeito em relação à cirurgia. Então, a gente faz de maneira muito pensada. Às vezes o paciente diz, né? Eu, por exemplo, que tenho o pai e o irmão. Se eu fosse tu, eu faria cirurgia toda hora. Muito pelo contrário, né, Thaís? A gente pensa muito. E como é que foi pra ti essa decisão? Quais foram os desdobramentos, né? Tu ainda tá num recente. O que tu tem percebido, assim, dia após dia? Então, digamos que a minha filha mais nova está com 5 anos. Então, foi esse o período, né? Que eu levei para tomar a decisão e agendar o meu procedimento. E como tu falaste, né, Adri? A gente tem uma facilidade, né? Tem as pessoas mais próximas... tem uma facilidade para fazer, né? Eu até falo lá no meu Insta, assim, eu tenho um depoimento, assim, de eu contei como é que tudo isso aconteceu. Eu sempre fui muito magra, assim, a questão de peso nunca me incomodou. Mas aí e sempre muito satisfeita com o meu corpo, assim, eu nem fazia tanta atividade física, mas enfim,
tava de bem, assim, né? Uhum. Mas passei pelas 2 gestações, aí vieram as alterações da primeira, as alterações da segunda. Eu ganhei um peso que eu não consegui voltar ao que era ao peso de antes das gestações. E aí vieram as alterações fiquei com uma diástase, né? Então eu sempre tinha um abdômen meio abauladinho que me incomodava, uma hernia umbilical. E eu fiquei com uma depressão ali na região da cesárea também. E Clássico. assim, tava ruim? Não tava, né? Mas aquilo me incomodava. Uhum. E a ponto, eu falo isso a ponto que eu não usava mais biquíni, só maiô, Vê como sabe? é sutil, né? A gente vai se deixando... E aí eu retomei as atividades físicas com mais intensidade, mas eu confesso que eu não via tanto resultado, sabe? E sempre mais difícil de eliminar aqueles quilos a mais. Uhum. Foi aí então que eu decidi fazer. E aí também coincide esse período, eu vou usar o termo distração, em que tu tá voltado para os teus filhos, com até uma alteração hormonal, com a maneira que a gordura vai se organizar no teu corpo, Sim. com a tua musculatura, que já não vai mais ser do mesmo tônus de antes de começar a tua vida reprodutiva. Então, A gente já tem outro metabolismo, pós-40. completamente diferente, né? Então, quando tu resolve dar atenção para isso, junta tudo, né? E eu achei interessante que tu falou que antes, daqui a pouco, de tomar, de fato, a decisão de fazer tua cirurgia, tu deu uma intensificada, né? Então, isso também é importante. Quantas vezes a gente recebe aquele conselho assim, não, na academia tu vai resolver isso, A gente vê. né? Importantíssimo a atividade física para a saúde, para... Enfim, agora mais do que nunca tem se falado sobre envelhecimento, massa muscular, né? Não tenho dúvida disso. Mas tem coisas que a gente não consegue resolver em academia, E sabe? sim, ir antes na academia é uma maneira de limpar a tua indicação cirúrgica, porque tu realmente, Sim. a partir de um período, assim, digamos, sei lá, 6 meses que tu te dedicar a isso, tu vai saber se realmente não é uma coisa que depende somente de ti, né? Ou que é algo que tenha que ser resolvido cirurgicamente. E aí, quando tu for, tu vai com mais convicção, com mais responsabilidade, né? Mais seguro da tua decisão. Então, esse período também tem que acontecer. E o que eu vejo lá na clínica e o que aconteceu comigo também? A gente se estimula muito a se cuidar, a manter o resultado, a melhorar o resultado após a cirurgia plástica. É impressionante, assim, as transformações que eu vejo lá no consultório, sabe? E é o que acontece comigo. Hoje, eu sei, eu vou pra academia porque eu não quero perder aquilo que eu tenho, sabe? Sim. E eu quero melhorar esse resultado. E lá no consultório, a gente vê, nossa, pacientes emagrecendo. Ontem eu atendi um paciente que está com 4 meses de pós-operatório, menos 13 quilos na balança. Ai, que legal. Tinha um abdômen avental, Outra estrias. Entre a cirurgia e os cuidados dela no pós, menos 13 quilos. É outra paciente, outra pessoa, outra mulher. Isso é muito interessante, assim, porque não é só que a cabeça tem que resolver tudo. Tem uma situação, assim, que o corpo, ele precisa acompanhar a cabeça, mas a cabeça precisa acompanhar o corpo. Então, a partir do momento em que tu tá lá desanimado, que tu não vê mudança, que tu faz, e a coisa não vai adiante, tu ter essa modificação corporal faz com que a tua cabeça funcione de outra maneira. E a tua cabeça funcionando dessa maneira vai melhorar ainda mais o teu corpo. E aí, a gente gera uma cascata em que daqui a pouco tu começou por uma questão estética e tu tá ganhando em saúde. Mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos, tu tá ganhando longevidade, tu tá ganhando tempo de vida, de qualidade, de agilidade, de sentar no chão com as tuas filhas e brincar, ou até, assim, uma projeção futura. O que tu tá começando agora, ali nos teus 40 anos, vai fazer com que tu seja uma avó com vitalidade, tá entendendo? Então, assim, as pessoas subestimam um pouco quando elas ficam só nessa visão da vaidade, questão estética do resultado. Vai além, vai muito além. É verdade. E, bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final. E acho que a gente já falou mais sobre isso, mas se tu quiser concluir, bem direcionado, assim, para uma paciente que está nessa situação, que
tá insatisfeita, né? Que tá com esse monte de dúvida que a gente sabe que sim, elas têm na cabeça. O que tu diria para ajudar essa mulher? Sim. Então, a gestação, a maternidade é um momento mágico, né? Na vida de nós mulheres. Só a gente que passou por isso, a gente sabe. Mas é uma fase cheia de transformações e vem acompanhada de um desgaste físico, emocional. E junto a isso tem as transformações no corpo, né? Que muitas vezes deixam a mulher com uma autoestima baixa, né? Então, o que eu digo assim, aproveite esse momento, curte a gestação, curte o bebê, mas assim que puder retomar a vida, coisas que fazem bem, retomar, né? Cuidados. E a grande maioria das mulheres tem alguma queixa após esse período, né? Alguma queixa relacionada ao corpo. E não é vaidade, não é pecado querer se ver bem novamente, né? Então, colocar uma roupa, colocar um biquíni, se olhar no espelho e se sentir bem, autoestima, vaidade, faz parte, né? A gente tem o direito disso. E se está pensando em fazer algo mais invasivo, um procedimento cirúrgico, uma cirurgia plástica, por que não, né? Eu acho que vale a pena conversar, esclarecer dúvidas. A cirurgia plástica está aí para auxiliar nesse processo de transformação, de bem-estar, de autocuidado. E como a gente estava falando, né? Uma mulher feliz, de bem com a vida, resolvida com a questão do corpo, é uma mãe feliz em casa, é uma esposa feliz, vai estar num relacionamento mais leve, uma profissional que vai trabalhar mais feliz, vai produzir mais, né? E perfeito. Eu acho que é isso, né, Adri? Acabar de uma vez por todas com essa ideia de que esse autossacrifício vai ter alguma utilidade, porque é um verdadeiro tiro no pé, né? A pessoa fica meio passiva-agressiva e começa a botar culpa em quem não tem pela falta de conhecimento, de informação e de coragem de resolver o que tem que ser resolvido. Mas, enfim, acho que a tua mensagem foi mais do que completa. Acho que é aproveitar cada momento, viver cada momento, mas assim que der, retomar, né, e começar a se olhar novamente. É importante. E essa coisa assim de uma atitude aqui desbloqueia aqui e assim por diante, né? Então, não adianta viver em salvas, faz tudo aqui, depois faz tudo lá. Não, vai equilibrando um pouco, né, da questão da maternidade, um pouco da questão da autoimagem, volta para a maternidade. E assim a gente vai conseguindo acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos também, né? Isso aí. Muito bem, dona Thaís. Obrigada, adorei. Obrigada a você. Obrigada a você. Eu tenho certeza que as nossas pacientes, né, vão também agradecer essa ajuda, né? Porque quando a gente fala, muitas pessoas se identificam e acabam se libertando. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada pelo palavras. convite. Muito bom sempre. Até mais, então. Obrigada, gente, e até a próxima.